Está no ar mais um episódio do podcast oficial do Experiência Síndicos. E no programa de hoje, Juliana, eu até anotei aqui, a diferença entre o sucesso e o fracasso na gestão pode ser um simples ajuste mental. Porque o nosso entrevistado de hoje fala sobre PNL. Deixar para o Juliana apresentar ele aí. Estamos aqui então com o Hudson Borges, treinador, né, comportamental, participou, a gente inclusive chegou até ti através da Sindiexpo, né, última edição agora no final de agosto, né, cujo tema era comportamentos e atitudes para uma sindicatura de sucesso. E aí agora queremos explorar aí de ti aí todo esse conteúdo aí, fazer um bate-papo aí com o pessoal. Legal. Bem-vindo aí. Obrigado, quero dizer que fiquei muito feliz pelo convite. Dizer que o café é de verdade, então vocês já me ganharam aqui, porque já estive em podcast que a xícara só fazia parte do cenário, mas não tinha café dentro. Então, obrigado pelo café, obrigado pelo convite, principalmente. Espero poder agregar para todo mundo que vai estar acompanhando aqui. É isso, Hudson Borges, treinador comportamental. A gente estava falando aqui sobre, né, como me apresentar. Eu comecei a fazer palestras em 2003. Eu sou de 85, então... Eu ainda, e tinha 17, iria fazer 18 no final daquele ano. Poxa, sou de 31 de dezembro, então com 17 anos eu fiz a minha primeira palestra. Ali meus olhos brilharam e eu descobri o meu propósito e a minha missão com 17 anos para 18. Estou com 38, quase 39. Tenho muita alegria de ser hoje um profissional, ao mesmo tempo experiente e ainda jovem, né? Porque... eu tenho, acho que, assim, metade da minha vida, mais da metade da minha vida fazendo treinamentos e palestras, e é algo que eu realmente amo muito. Fiquei muito feliz pelo convite. É bom estar falando com públicos específicos, né, com nichos, assim. Sei que vocês têm muito know-how, muita credibilidade na área, e fico contente com a oportunidade para trazer conhecimento. Gosto de uma frase que eu quero abrir aqui, a gente estava falando em abrir com uma frase, de Albert Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E acho que a minha missão de vida é isso, é expandir a consciência das pessoas, principalmente através do autoconhecimento. Show de bola. Ah, legal. Eu vi que estava escrito no teu perfil ali da questão da expansão da consciência. Como é que tu acha que a gente pode expandir a consciência dos síndicos para esse universo? Tu não é do universo de condomínios, né? Não é. Não sou. Tá. E então é um universo que tem bastante problemas para resolver, né? Conflitos. O cara tem que ter uma inteligência emocional, né? Tem que ter PNL. Muita crítica, né? É um trabalho que tem mais críticas, reclamações do que elogios e ajuda. Como é que tu acha que a gente pode expandir para o síndico que está em casa, nos assistindo, para ele se diferenciar como síndico nesse mercado? Legal. Bom, acho que a primeira dica aqui eu posso usar um pouquinho de PNL. A PNL tem o que ela chama de ciclo da aprendizagem. Até a gente chegar no nível 5, que seria a maestria, a excelência naquilo que a gente faz, a gente passa por algumas etapas. A primeira etapa seria a incompetência inconsciente. A incompetência inconsciente é quando eu não sei que eu não sei. Então, até que alguém, por exemplo, a gente estava falando em instrumento musical, até que alguém venha aqui e me traga um contrabaixo e diz toca, talvez eu não sabia que eu não sabia. Então, isso é uma incompetência inconsciente, que é quando eu não sei que eu não sei. Sim. Quando eu sou, então, exposto a essa situação, eu passo a um segundo nível, que é a incompetência consciente, que é quando eu sei que eu não sei. Então, quando eu sei que não sei, já começa essa viradinha de chave para essa expansão de consciência. Bom, se eu não sei, eu preciso saber. Aí eu vou para um terceiro nível, que a gente chama de competência consciente. É quando eu começo a me desenvolver, eu começo a dominar técnicas, ferramentas, métodos, sejam habilidades técnicas ou individuais, né, humanas. E aí eu começo a fazer isso de forma mecânica. Sim. Eu começo a fazer isso de forma, talvez, consultando. Usando o exemplo do músico ainda, é aquele músico que vai tocar, precisa tocar ainda olhando para a mão dele, precisa estar conferindo as cifras ali. E depois de um tempo, conforme ele vai fazendo aquilo, vai ficando tão natural, que aí ele chega no próximo nível, que é a competência inconsciente. Que é quando eu já estou fazendo
no piloto automático. E isso a gente passa no processo de... Quando a gente está tirando a habilitação. Eu ia dizer, dar um exemplo que hoje Perfeito. Tu vai do ponto A ao ponto B, tu não lembra de nada que tu fez, nem da sinaleira que tu parou, do cruzamento. Não se concentra mais, agora é a mão direita, agora eu olho no retrovisor. Então, porque passou a ser uma competência inconsciente. Então, nós nos tornamos bons quando chegamos a esse nível de competência inconsciente. E normalmente acontece assim, nós somos tão bons naquilo que fazemos que alguém nos pergunta, nossa, você é tão bom, como é que você faz isso? Às vezes a resposta é, não sei, eu simplesmente faço. Aí vem 2 tipos de dons, né, ou de talentos. Aquele que a gente adquiriu com muito esforço e aquele que a gente já nasceu, digamos assim, já é natural Um dom, já é natural a nossa personalidade, a nossa essência, as nossas características. Então a PNL, por exemplo, ela diz, se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazer também. Mesmo aquilo que eu não domino, com muito esforço, eu consigo fazer. Aí eu vou passar por esse processo. E outras coisas já são tão naturais que são essas tais competências inconscientes. Então, respondendo assim de uma maneira mais prática, acho que o primeiro ponto para expandir a consciência é eu me permitir estar diante de cenários e de possibilidades aonde eu possa ver o quão limitado eu sou. Quando eu percebo o quão limitado eu sou, aí eu tenho uma escolha de continuar limitado ou de buscar o desenvolvimento. Sim. Aí já começa a expansão da consciência. Sim. Por onde eu vou, que caminhos eu vou buscar, quais ferramentas eu vou utilizar. Tá? Entendi. E essa parte, tu estava falando aí do piloto automático, tu percebe muito isso, né? Um exemplo que vem na cabeça antes de falar. Eu ia de Taquara ali, que a gente estava conversando, tu moraste ali um tempo, né? Eu ia para Gramado todo dia por 4 anos, eu não lembrava eu via, tava chegando, cara. Tu entra num... Como é que pode? Negócio é impressionante, é impressionante. E aí eu acho que trazendo, né, para a pergunta que foi feita por síndico, essa expansão começa quando ele entende que ele precisa dominar muito mais do que normas, estatutos, regras, papel, conhecer toda a parte técnica, conhecer todos os problemas e dificuldades que ele consegue administrar ali no condomínio. Aí vem essa compreensão de todo síndico precisa saber liderar, todo síndico precisa de inteligência emocional, todo síndico precisa de resiliência, de antifragilidade, né? Suportar pressão. E aí isso vai se dar por essa curiosidade de buscar mais. E quanto mais eu busco, é como se fosse um espelho, né? Eu digo que o autoconhecimento é assim, todos nós somos sujos. E tem um espelho ali. Alguns olham e outros não olham. Se eu me olhar naquele espelho, eu vou ver que eu tô sujo. E aí é a partir daí que eu começo um trabalho na minha vida para remover digamos, tirar essa sujeira, essa lama. E às vezes é a vida inteira que a gente passa buscando essa limpeza, né? Não é fácil. A gente não prega, só para fechar, desculpa, a gente não prega nunca a perfeição. Ninguém vai alcançar a plenitude, a perfeição, virar um Cristo. Mas é obrigação de cada um ser o melhor que pode ser, né? Para si, para a família, para o trabalho, e assim vai. Isso aí. O síndico, ele começa a carreira, praticamente todo síndico profissional que eu conheço, começou como síndico morador, né? Não, eu não. Eleito síndico. O meu sonho desde criança era ser síndico. É mesmo? Não. Opa, eu ia dizer, primeiro que eu conheci. Eu quero ser astronauta, eu quero ser síndico. Não, é verdade. Então, assim, eu acho que o caso do Douglas foi assim também, e todos que eu conheço. Então, tu começa lá como síndico, aí tu gosta daquela função, né? Porque tem gosto pra tudo, né? Porque é uma loucura, né? Ser síndico. Admiro o síndico morador, aquele que não ganha nenhum centavo, nenhuma isenção, às vezes, de uma taxa, e assume uma baita responsabilidade, uma baita compromisso. Um negócio que tá se doando por as pessoas criticarem ele depois, né? E apontarem os defeitos. Então, praticamente todos começam assim, né? E aí o incentivo das outras pessoas, tu é muito bom, por que tu não faz isso? Ele indica para um segundo, quando ele vê, tem uma oportunidade de negócio ali. Só que muitas vezes ele não tem preparação. Aí já aconteceu de síndico, que eu sei que é um ótimo síndico, daí na hora de se apresentar, a gente pede uma proposta, ele vai se apresentar, daí vê 30, 40 pessoas, treme na base, faz uma má apresentação ruim, né? E aí passam aquela primeira impressão, o cara é meio inseguro, só que tu sabe que na prática seria o melhor síndico pro condomínio, mas a pessoa não desenvolveu esse lado, né? Então, assim como tem síndico que não entende nada do financeiro, então delega para a administradora, mas
Claro, é papel da administradora fazer essa gestão, mas é papel do síndico também conhecer, até para saber se está tudo sendo feito corretamente e tal, porque ele é o responsável legal, né? Então, tem várias áreas aí que a gente falou. Hoje o síndico tem que dominar financeiro, tem que dominar contabilidade, fiscal, parte de impostos. Não dominar, mas ele tem que ter um mínimo de noção, né? Para saber conversar com a administradora, saber se aquilo que estão cobrando está real, não tá, bater o olho e enxergar, não, tá tudo certo, opa, isso aqui tá estranho. Então tem muitas áreas aí para desenvolver, né? Mas eu acho que a raiz de tudo é a cabeça, né? Sim. Porque se tu não estiver bem mentalmente, tu não consegue aprender. Sabe que eu quero trazer duas histórias que eu estava me lembrando aqui e a gente vai seguir nessa linha. Dizer para as pessoas que eu tenho TDAH, diagnosticado desde 2019. Então a minha mente ela vai para lá, vai para cá, mas graças a Deus mas eu volto, tá? Então vou fazer umas voltinhas e aí eu quero retornar aqui. Quando eu fui convidado para fazer essa palestra no Sindexpo, eu achei muito legal. E eu achei inicialmente que seria uma palestra minha, que eu já dominava. E aí a Ana Paula, que foi quem me contratou, disse, precisamos falar diretamente para o síndico profissional. Aí eu disse, opa, tenho aqui uma janela, preciso estudar, preciso entender. Aí fui, estava comentando aqui em off, que eu fui pesquisar, entender o mercado, como funcionava, e fui fazer alguns trabalhos assim mais diretos. O que eu fiz? Eu tive um corretor. Durante um tempo, eu fiquei nesses 21 anos de treinamento, 3 anos foi voltado para o mercado imobiliário, e tinha um corretor que ele era síndico. E aí eu comecei a me lembrar que todas as vezes que o telefone dele tocava, era problema. Eu nunca vi o telefone dele tocar para ele ser agraciado, elogiado ou qualquer coisa do tipo. Uma janta no condomínio. E era normalmente o celular dele tocava e eu quase que vi o coração dele acelerando assim pela camisa. E Já passou por isso? Até hoje. E aí eu me lembro da ansiedade dele Sim. pré-assembleia. Quando vai ter reunião do condomínio. Então, ele sentia uma ansiedade assim bem grande. E a segunda coisa que eu fiz foi conversar com uma outra pessoa que era síndico para entender. E todos eles relatam isso. Ser síndico é viver sob pressão. É ser muito criticado e muito exposto, mas poucas vezes elogiado. E isso é uma arte. Viver sob pressão é uma arte. Aí vem o ponto, né, que a gente estava falando. Saber administrar as emoções. Porque quando a gente está falando em entender de finanças, em dominar a contabilidade, em recursos humanos a gente chama isso de hard skills, né? Que são aquelas habilidades técnicas. Mas quando a gente está falando de comportamento, de atitude, de relacionamento interpessoal, né? Eu com os outros, e intrapessoal, eu comigo mesmo, essas habilidades são as soft skills. Então, o que eu noto, aí vem de novo a tua provocação sobre esse expandir de consciência. Como que um síndico expande a consciência? Quando ele entende que, além das hard skills, ele precisa desenvolver essas soft skills. E isso está diretamente ligado à capacidade de gerenciar emoções e pensamentos. Às vezes, eu utilizo a palavra controlar mais como uma linguagem, mas ela não é a mais assertiva. Assim, às vezes é só para ser mais claro. Quando eu tenho tempo, eu explico. Ninguém controla emoções. Ninguém controla pensamentos. O que a gente faz é gerir, gestão. Aí eu dou sempre o exemplo do homem mais corajoso do mundo. O homem mais corajoso do mundo, se ele estiver nadando, literalmente exposto aos tubarões, e ele perceber que tem um tubarão, por maior que seja o nível de inteligência emocional dele, naquele momento, ele vai ter medo. Ele não vai controlar do tipo, não quero ter medo, não vou ter medo. Ele vai sentir um medo, mas como ele vai reagir diante desse medo é a gestão, é a administração emocional. Então, tem coisas que nós não controlamos, a gente não consegue evitar, mas que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue gerir, a gente consegue administrar. É como a gente lida com aquelas sensações. É como se fosse, desculpa te interromper, como se não, fosse não interrompe. Tu já tem mais de 20 anos na área, né? Dando palestras e tal. Toda vez que tu vai subir num palco, hoje tu não sente, tu sente ainda, né? Sim. Aquela frio na barriga e tal. Sempre. Só que tu faz a gestão, né? Seria algo assim, né? Perfeito. Porque a gente ouve muita gente, palestrantes, cara, eu sempre tenho Sempre frio na barriga, sempre não tem como não ter, né? Perfeito. Só saber lidar bem com aquilo. Isso. Então, inteligência emocional... O controlar seria ele poder... Isso. Interromper, não tô mais sentindo Inteligência cortar, emocional, né? Não tem como, né? Inteligência emocional não seria evitar.
ter uma mentalidade forte não significa evitar tais pensamentos, mas como a gente vai lidar. Ter consciência na hora. Ter a consciência na hora. E uma das... Como assim? Como que a gente consegue ter consciência? Perfeito. Como que a gente consegue, de maneira prática, gerir melhor pensamentos e emoções? Quando a gente consegue parar, quebrar o estado interno, não agir e não tomar decisão no ápice daquela emoção. A maior parte... Desculpa a expressão que eu vou usar, mas a maior parte das cagadas que a gente faz na vida e que um síndico também faz no dia a dia, é quando ele toma uma decisão no ápice da raiva ou no ápice da felicidade. Então pode ver, quando a gente está muito feliz, a gente não pondera e às vezes diz sim para tudo. E quando a gente está com muita raiva, a gente acaba não pensando e a gente acaba só agindo. A grande receita, então, é, diante de uma situação de forte impacto emocional ou de um pensamento que pode ser um sabotador, né, uma voz negativa, parar, refletir, pensar, e a grande sacada aqui é nomear. Nomear. Saber entender exatamente qual é o sentimento que eu tenho. Quando a gente fala de inteligência emocional, tem o contrário, eu não diria que seria uma burrice emocional, mas uma imaturidade emocional. E quando eu falo em imaturidade, eu gosto de citar como exemplo criança. Uma criança, por exemplo, com 3 anos, ela consegue chorar e expressar. Quando ela tem fome, quando ela tem sede, quando ela tem frio, quando ela sente medo. Mas ela não consegue expressar algumas emoções mais complexas. Não vai ver uma criança de canto, cabisbaixo, a gente pergunta o que houve, e a criança dizer, nossa, me deu uma nostalgia nesse momento. Ela não vai entender que a nostalgia é a mistura de 2 emoções, entende? Então, a gente precisa saber identificar o que eu estou sentindo agora. É ansiedade? É medo? É pavor? É melancolia? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E quando eu começo a criar esse diálogo interno, eu começo a pensar. E aí o que a gente conversou. A sacada não é controlar, de novo, eu estou usando controlar para a linguagem ficar melhor, mas o certo é administrar. Não seria administrar as emoções, mas os pensamentos. No livro Os Segredos da Mente Milionária, o autor T. Harv, ele usa um acrônimo que ele diz assim, PPSAR. Programação gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Então, se eu quero ter melhores resultados como síndico, já que a gente está falando para um público específico, o que vai determinar os meus resultados são as minhas ações. Mas o que determina as minhas ações? Os meus sentimentos. Mas o que determina os meus sentimentos? Os meus pensamentos. Mas o que me faz pensar? É a minha programação. É o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. É o meu conjunto de crenças, valores, critérios. Dá para ser generalista e dizer que está tudo na mente. Embora se fale muito em administrar emoções, a grande receita é ter uma mentalidade forte. É ter essa capacidade de administrar os pensamentos. Saber lidar com todos os pensamentos. Tá aí a expansão. Tá aí a expansão. Tá aí a expansão. Sim, boa. Eu vejo que tu fala também sobre estoicismo. O que tu acha que o estoicismo a gente pode encaixar aí nessa vida aí desses síndicos? Então, estoicismo é uma palavra que está muito em alta hoje, porque tem outras 2 palavrinhas. É claro que quando eu digo palavras, tem toda uma estrutura, um estudo, uma escola, uma filosofia por trás. Mas a palavra estoicismo, ela está muito em alta hoje, porque tem outras 2 palavrinhas que se fala muito e que está diretamente ligado ao dia a dia do síndico, que é resiliência e antifragilidade. Resiliência é a capacidade que um corpo tem de suportar pressão. Resiliência é um termo da física, importado pela psicologia. A resiliência é a capacidade que um corpo tem de suportar pressão e depois dessa pressão esse corpo volta ao seu estado original. É como se fosse um elástico puxado, né? A gente estica aquele elástico e quando solta, ele fica do tamanho original dele. Isso é resiliência. Então, um síndico, um profissional, um ser humano resiliente é aquela pessoa que consegue suportar uma carga e depois voltar ao seu estado original. Exemplo de resiliência é só maratonar, eu sou da década de 80, é só maratonar os filmes do Rock Balboa, que foi até o 6 e depois teve a sequência do Creed. Então, se pegar Rock 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ver como eram as lutas, vai ver que ele era resiliente. Ele apanhava pra caramba
e ele se levantava. Isso é resiliência. Sim. Um síndico precisa dessa resiliência porque ele sofre pressão. Muito. Uhum. Como que a gente lida com a pressão? Pô, tem várias dicas para lidar com a pressão. A dica mais fácil é ter alguém em quem eu posso confiar e conseguir compartilhar, dividir essas emoções ou esses pensamentos. O que acontece? Quando a gente não explode, a gente implode muitas vezes. Uhum. Eu preciso colocar para fora, claro que sem explodir, e é importante que eu tenha um amigo, um padre, um pastor, um terapeuta, esposo, esposa, namorado, namorada, um familiar que eu consiga dividir aquilo que está me pressionando. E isso é um dos grandes problemas hoje, botar para fora. A gente acumula muitas vezes e às vezes até despeja em cima de quem não tem a mínima, né? Total. Aquela vontade de dar um soco na cara do morador, não pode chegar e dar no cônjuge, né? Mas isso não pode. Né? E o segundo ponto, a segunda palavrinha que é antifragilidade. Antifragilidade seria uma modernização da visão da resiliência. Enquanto a resiliência prega que eu devo suportar uma pressão, ficar forte e depois ela vai passar e eu volto ao meu estado original, a antifragilidade ela diz que eu vou suportar uma pressão e depois que essa pressão passar, eu não volto ao meu estado original, eu fico melhor do que eu era. A antifragilidade, tem uma frase do Humberto Gessinger que eu uso sempre numa música chamada Surfando Karmas e DNA, que ele canta assim: se eu soubesse antes o que eu sei agora, erraria tudo exatamente igual. E eu acho essa frase assim, muito instigante, motivo assim, eu queria até tatuar essa frase, porque as experiências que a gente teve, sejam elas positivas, mas vamos falar aqui das negativas, elas moldaram a nossa personalidade, o nosso caráter, quem nós somos, nossas crenças, valores, critérios. Quando, então, eu passo por esses momentos de pressão, depois, especialmente depois que eu passei por ele, eu posso olhar para eles, ressignificar, dar um novo significado e ver o que eu aprendi com isso e de que maneira eu me tornei melhor. Uhum. O estoicismo ele é uma escola do pensamento grego, uma escola do período helenista. Marco Aurélio, né? Marco Aurélio foi um dos grandes nomes do estoicismo. O estoicismo, na verdade, foi fundado por Zenão de Sítio. Uhum. E a história do Zenão ela é bem interessante e acho que tem tudo a ver com contar na história que o Zenão estava fazendo uma viagem. Ele levava muito dinheiro, na verdade, toda a fortuna que ele tinha. E houve um grande naufrágio e ele perdeu tudo. Perdendo tudo, ele ficou desolado, né? Perdeu todos os bens que ele tinha. Ele foi buscar suporte, apoio na filosofia. Então, ele foi para a Grécia, teve ali, então, conhecimento dos escritos de Sócrates e de outros grandes pensadores. Teve uma influência muito grande do pensamento cínico, mas aí viu que a gente estava conversando, como eu domino muitas coisas, daqui a pouco eu vou focar em filosofia. Mas eu peguei uma coisa para voltar. Eu tô com uma coisa aqui que eu preciso voltar. Mas a base do estoicismo é a capacidade de suportar pressão através de uma mentalidade forte. Então, o estoicismo se liga com inteligência emocional, se liga com programação neurolinguística e com outros assuntos modernos. A gente está falando de algo de 2.300 anos atrás, que teve ali 3 fases e que contribui demais hoje para a gente ter uma mentalidade forte. Claro, tem os pilares do estoicismo, mas como não vim falar especificamente sobre o estoicismo, eu não quero me aprofundar demais. Mas isso que ele falou do estoicismo é interessante porque eu sempre falo isso para minha sócia, e que o estoicismo, ela sempre pergunta o que é estoicismo, eu falo para ela, estoicismo é tu ter um problema, ou tu ter esse problema, mas tu não sofrer com ele, né? Tu pode até sofrer, mas tu já tem que virar essa página e tu tem que aprender com ele e tu sabe se tá no teu controle, tá no teu controle. Se não tá no teu controle, não tem que fazer também. Então, isso se aplica para tudo, né? Para tudo. Eu queria voltar só onde tu falou ali sobre tu falou explodir ou implodir. Implodir, isso. Muitas vezes, eu não tinha me dado conta nisso, mas muitas vezes, quando a gente se estressa, é criticado, enfim, acontece uma coisa negativa, e a gente tem aquela explosão com a pessoa que está perto da gente. Muitas vezes, quando eu faço isso com a minha sócia, que é a minha esposa, né? É um desafio. A minha também é minha esposa. É um desafio trabalhar com a esposa. Ela fala nós somos assim, resilientes. Agora nós temos que ser mais antifrágil.
Ela fala assim, ó, calma, não precisa ficar estressado. Calma, uma simples coisa já te deixou estressado. Mas na real, agora eu vou botar essa técnica em prática. Botar pra fora. Uhum. E ainda justificar. Não tem nada a ver contigo. Eu só tô botando pra fora aqui pra mim não botar pra dentro. Não sei se tu faz isso, te deu conta? Sim. Porque às vezes a gente fica remoendo mesmo, remoendo, e a gente não fala, entendeu? Nem que fale sozinho, não sei. Tem uma palavra específica, é um termo que até, acho que quem é da campanha, assim, quem é de fora, ouviu bastante, porque, por exemplo, o gado faz isso, que é ruminação. Uhum. Ficar ruminando. Então, a gente muitas vezes fica ruminando essas emoções e a gente acaba, aí tá, implodindo. E aí é estresse, é ansiedade, é depressão, é gastrite, aí o corpo fala por ti, né? Aí todo mundo diz. Aí o corpo acaba falando. Voltando ali para fechar essa questão do estoicismo, tem um pensamento estoico que tem a ver com o que tu falou, que é nenhum fato externo pode afetar permanentemente o meu estado interno. Ou seja, aquele fato externo ele pode me afetar, mas se depois de um tempo ele está me afetando é porque eu não fiz uma gestão desses pensamentos. Eu não fiz uma gestão emocional. Aí eu tenho que saber, isso depende de mim? Se depende de mim, isso merece a minha preocupação. Não, isso não depende de mim, isso depende de terceiros. Então isso não merece a minha preocupação. A gente se preocupa demais por coisas de menos. Né? E a maioria das preocupações nunca se concretizam, né? Eu já me peguei várias vezes, isso acontece com muita frequência. Mas eu tô aqui assim, daí eu penso numa coisa, isso aqui pode acontecer. Quando eu vejo, eu já desenhei todo o cenário, eu já tô sentindo as emoções. Cara, para só um pouquinho. Isso nem aconteceu, calma, volta. A maior, isso. Então, é nos nossos pensamentos que nós criamos monstros que a gente vai abrir o armário e eles nem estão ali dentro. A gente acende a luz, cadê o monstro? Né? Então o pensamento faz isso muitas vezes. E eu queria pegar ali fazer um gancho, assim, uma ligação pro síndico, né, lá da ponta. Essa questão de tu falou da própria resiliência, tomar porrada para voltar para o estado normal, acho que o síndico passa muito por isso. Tu imagina, ou ele está aqui no WhatsApp ouvindo um desaforo ou resolvendo um estresse, uma questão bem de gestão de pessoas mesmo, de relacionamento ali, uma situação que tirou ele do sério. Ou ele viu um comentário num grupo, que, né, tem os grupos que é para ajudar a comunicação, mas acaba virando uma arena, né, de batalha. Depois eu quero falar um pouquinho sobre comunicação, mas não fugir da tua lógica, tá? E aí, imagina o síndico tá lá, às vezes ele tá lá no condomínio, tratando aquela situação e tá mil aqui, daí daqui a pouquinho vem uma senhorinha idosa de 90 anos e ele tem que ter toda aquela doçura, ele tem que ir do 8 a 80 em questão de minutos, segundos, né? Sim. Então isso, se ele não conseguir voltar ao estado normal, daqui a pouco ele vai ser ríspido, ele vai sentar as patas na vovozinha ali, que não tem nada a ver, né? Um dos pilares que ensina a inteligência emocional é não tomar decisões em ápices de emoções, e muitas vezes adiar a tomada de decisão. A gente é muito instruído a não ser procrastinador, a ter proatividade. Então, às vezes a gente pensa, tem um problema, eu preciso resolver ele agora. E isso, às vezes, é um erro, porque eu posso estar associado a esse problema. Então, existe um problema que é um componente externo. Aquele problema é um problema. Mas Albert Einstein já dizia, a gente nunca pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Então, se o problema está aqui, o meu nível de consciência tem que estar acima. Se tem um problema, eu estou muito puto com aquele problema e eu quero resolver ele na hora, eu estou no mesmo nível que ele está. Aí o que acontece? Eu vou dormir e acordo. Já estou emocionalmente dissociado, no melhor estado interno, eu vou tomar um banho, eu saio, eu começo a ter ideias que eu não tive, eu começo a ponderar. Então, sempre que possível, claro que tem decisões que são imediatas, né? A gente tem que tomar na hora. Mas sempre que possível, diante da decisão de conflito, se eu puder deixar para o dia seguinte, para o momento posterior, é melhor, porque eu consigo ponderar e pensar. É tipo aquela história assim, tu pega, responde aquele e-mail, coloca tudo que der, aí tu salva, deixa pra mandar no dia seguinte. Aí tu chega, lê de novo e tu não vai mandar nada daquilo, né? Sim. Tem uma situação que eu queria, se vocês me permitirem, claro, né? Como a gente falou aqui acho que falou de WhatsApp e deu essa deixa aqui. Que é o seguinte, hoje muitas coisas acontecem no WhatsApp. E o WhatsApp, aí eu vou usar a PNL de novo. Segundo a PNL, a capacidade que eu tenho para persuadir uma pessoa é assim, 7% palavras, 38% tom de voz e 55% linguagem não verbal. Ou seja,
minha postura corporal, minha expressão facial, meu estado interno, meu sorriso ou a falta dele, a roupa que eu estou vestindo, a energia do ambiente. 7% palavras, 38% tom de voz e 55% linguagem não verbal. Aí eu olho o grupo está pegando fogo. As pessoas estão escrevendo coisas. Muitas vezes, um casal, por exemplo, vou agora levar para um relacionamento matrimonial, ele briga por quê? Porque um escreve em texto e o outro, quando lê, coloca o seu próprio tom de voz imaginando como aquilo está sendo escrito. Isso tem até um vídeo esses dias que eu vi assim, que eu achei extremamente inteligente e interessante. E às vezes, o que está acontecendo lá no grupo? A pessoa está escrevendo de um jeito e eu estou entendendo de outro. Por quê? Porque existe em PNL o que a gente chama de filtros mentais. A nossa mente ela vai generalizar informações, ela vai distorcer e ela vai omitir. Ou seja, comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que o outro entende. Por quê? Porque o que eu estou dizendo é A, mas o que ele está compreendendo é B. E ele vai compreender isso, generalizando, distorcendo e omitindo, percebendo tudo isso que eu estou falando através do modelo de mundo dele, do mapa dele, que tem a ver com a parte de neuro da PNL. Então, é ver, ouvir e sentir. É assim que ele vai receber aquilo que eu estou falando. Agora, olha que interessante. Se 38% é tom de voz e às vezes está fechando o pau no grupo, um simples áudio já dá uma amenizada porque esse áudio vai ter essa entonação vocal. Agora, se eu consigo ainda deixar para resolver numa reunião no dia seguinte, eu tenho 7% palavras, 38% tom vocal e 55% da linguagem não verbal para conseguir resolver o problema. Por isso que muitas vezes fecha o pau no grupo e na reunião se resolve. Porque se quebra os pratos, mas ali a comunicação flui melhor. Né? E isso que tu falou agora, tipo, do escrito, né, da mensagem de texto para o áudio, já tem uma baita diferença. Tem. E se o cara daqui a pouco gravar um vídeo, já melhora, né? Já melhora. Não é o presencial. Então, perfeito. Eu gosto de usar muito isso quando, assim, às vezes tu vai numa assembleia, apresenta, tá lá presencial. Apresentou, explicou, para entender, pessoal, entendi. Só que assim, infelizmente, 10% vai em assembleia. Né? 90% não aparece. E aí esses 90% é os que começam a questionar, ter dúvida e tal. Cara, daí tu vai... tem que mandar... O cientista precisa mandar um comunicado para explicar para o pessoal. O pessoal não está entendendo aquela coisa lá de... foi explicado, mas provavelmente não estava. Cara, vou escrever. Como é que eu vou explicar isso escrevendo? Cara, vou lá... 7%. Vai escrever 7%. Gravo a tela, abre a tela, gravo a tela do computador com a minha câmera ali para eles me ver. Perfeito. E dou a explicação, assim, mais ou menos como eu fiz na Assembleia. Eu acho que dá muito mais resultado. Estão vendo a tua face, tua expressão. Dois exemplos que eu jamais ia conseguir escrever aquilo. Perfeito. Ou ia fazer um baita de um texto que ninguém ia ler. Né? Perfeito. Então... Mas uma baita dica para os síndicos, hein? Perfeito. Baitas. Porque muitas vezes os informativos no dia a dia, eles são textos. São textos. A gente... O áudio realmente, assim, é quando tá pegando fogo mesmo. É um problemão no condomínio. Então, aí é o áudio. Mas eu não tinha pensado nisso. E o vídeo, hein? O vídeo a gente não faz. Não faz. Eu acho que ninguém faz. Tá? O vídeo ele é tão interessante que quando eu fui gerente de uma imobiliária em Pelotas, eu instruí meus corretores, na época, né, em que eu era gerente imobiliário, para eles fazerem videozinhos de 10 segundos e terem um vídeo padrão. Olá, tudo bom? Que bom que você está aqui, meu nome é fulano de tal, e manda esse videozinho de 10 segundos, porque já quebra aquele padrão de a pessoa se cadastrar, receber e chega um texto. Então, chega alguém falando, um ser humano, rosto, voz, entonação, isso ajuda demais. Vai dar dica, eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda. Deixa eu só dar uma paradinha para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui, então, né? Que graças a eles é que o podcast aí tá no ar, está acontecendo. É a DMS Gestão Condominial, empresa de gestão síndicos profissionais. Os caras preparados, tem estoicismo, resiliência. Que legal. Antifragilidade. Os caras são top. A Conceito Administração de Condomínios, a melhor administradora, né? Que nós temos aí. Então, especializada em gestão condominial e cobrança inadimplente. Não é uma imobiliária, é uma empresa focada nisso. A Stigra, um grande parceiro nosso aí sobre segurança contra incêndio. Então, toda a parte de prevenção de incêndio, atendimento de legislação, extintor, plano de PCI, tudo. Treinamentos, né? A FNX, Soluções de Segurança, então empresa de
portaria virtual, portaria física, facilities, equipamento, tudo. Equipamentos, instalação de câmeras, tudo mais, também parceiro nosso aí. A DCC Condominial foi nosso primeiro patrocinador, né? Parte de soluções financeiras para condomínios, então a parte de antecipação de recebíveis, digamos assim, eles garantem o condomínio, cobram lá uma taxinha que é muito menor do que o condomínio às vezes tem de inadimplência, então ela garante para o síndico aquela segurança financeira para poder tocar aí a vida. Então, obrigado aí pelo pessoal pela confiança e tamo junto. Isso aí. Vamos lá. Bom. Então, o que a gente... Eu não tinha ouvido falar ainda sobre esses assuntos aí. É importante o síndico ter isso aí no seu lado, né? Para poder fazer o trabalho no dia a dia. Porque o nosso dia a dia, ele é muito assim na questão da reclamação, dos problemas, né? Então, o síndico hoje em dia é isso. Então, tem até muitos síndicos que desistem, né, da carreira, porque realmente é um trabalho que tu tem que ser muito inteligente emocionalmente. E eu acompanhei vários síndicos, assim... nesses períodos, assim, até 2019, até a pandemia, a minha administradora não tinha nenhum condomínio com síndico profissional, tudo síndico morador. Uhum. Hoje eu tenho em torno de 30% dos condomínios são com síndico profissional já. Aqui, a empresa fica em Gravataí, aqui na Metropolitana. Aqui em Porto Alegre essa realidade já é diferente, né? Acho que até o percentual... Se bem que a gente estava falando com o Lucas, da PH3, ele falou uns números parecidos. Não, acho que foi o Tirello até. Isso. Que ele comentou que o cenário aqui em Porto Alegre também não é muito diferente. Então, tem muito síndico morador. Mas, assim, depois da pandemia, o pessoal de home office, trabalhando de casa, toda a galera em casa começou a perturbar o síndico. Chegava na eleição, cara, não quero mais, bota o síndico profissional. E ninguém mais queria, os vizinhos. Então, Então, dali cresceu bastante. Então, assim, o que eu penso? Essa questão que tu falou da pessoa tomar consciência e decidir se ela quer ou não quer evoluir, né? Ou seja, e eu percebi muito isso em alguns profissionais que começou a crescer. Teve um condomínio, 2, 3, 4, 5, 8, sozinho. E bem louco, enlouquecido. E para vários eu falei isso, pelo menos uns 3. Tu precisa colocar alguém para te ajudar, nem que seja começa com um estagiário para poder responder nos grupos, ver o que está acontecendo, filtrar as demandas, te ajudar para uma manutenção, orçamento, sei lá, porque tu vai pirar. Vai. E assim, teve gente que ouviu, digamos, aquele conselho ali, não sei se foi um conselho, acho que foi, e eu vi a transformação, assim, hoje está com 3, 4 pessoas, a própria DMS tinha isso desde o início de empresarização, né, de tratar aquilo como realmente um negócio, uma empresa, e eu acho que quem entende isso, tem muito mais chance de crescer e de ter uma vida mais tranquila. E eu vejo, e tem uma das pessoas que eu lembro que segue até hoje, ela cresceu mais um pouco e está enlouquecida, problema de saúde, tudo, e segue. Ninguém vai fazer como eu faço, né? É verdade, mas... Ninguém vai aguentar trabalhar comigo, então, olha quanta coisa a pessoa tem que melhorar. Se ninguém vai aguentar trabalhar comigo, eu tenho um problema, eu tenho que querer melhorar isso para poder ter gente trabalhando comigo. Sim. E aquela questão de ninguém vai fazer melhor do que eu mesmo tinha dentro da administradora rotinas operacionais que até 2, 3 anos atrás era eu que fazia, cara. Empresa quase com 10 anos, com 8 anos na época. Uau. Por ter isso aí, já tentei com 1, com 2, não vou, como é que eu vou confiar essa atividade que é, cara, é vital aqui, é a principal atividade da administradora. E eu centralizava em mim. E hoje eu larguei porque achei a pessoa certa, capacitei e a pessoa estava, né? Então, o síndico precisa ter esse olhar aí, de pensar assim, cara, a não ser que ele queira, cara, eu quero 3, 4 condomínios, meu feijãozinho com arroz, isso aqui tá bom. Tem uma síndica assim, eu quero chegar até aqui, o meu objetivo de renda é esse, já alcancei, não quero mais condomínio, é esse. Se um tiver muito ruim, me demandando demais, eu tiro aquele, substituo por outro, mas eu não penso em crescer. Beleza, também tem isso, né? Agora, se tu pensa em escala, tu tem que organizar essas questões todas. Perfeito. Aí, né? Tu usou uma palavrinha que é muito interessante, ainda dentro da provocação inicial, sobre como expandir a consciência, ou o que fazer para expandir a consciência. Quando nós falamos em gestão empresarial, gestão de um negócio, tem aquele conceito muito forte dos 3 P's, né? Produtos, processos, pessoas. A chave, o centro de tudo, por mais que a gente esteja numa era de inteligência artificial, onde a tecnologia está extremamente avançada, o fator humano, ele é determinante. Então, o autoconhecimento, para mim, é a minha capacidade de me relacionar e de conhecer os outros.
E aí entra uma outra ferramenta que eu gosto muito. A gente falou, teve um podcast anterior a esse que falou sobre Enneagrama, mas eu não quero me deter nas 9 personalidades, que, por exemplo, eu trabalho com formação em Enneagrama, então são 25 horas, mais aulas de reposição. Eu não conseguiria agora, em 3 minutos, explicar o Enneagrama e nem detalhar cada personalidade. Mas, de uma maneira geral, o Enneagrama são 9 personalidades, existem vertentes, então, na verdade, é mais do que 9, mas, de uma maneira simplista, são 9 personalidades. E existem centros de energia, que são as tais tríades do Enneagrama. E é aqui que eu quero falar, e é o que eu quero trazer para o síndico aqui como ideia. Então, dentro do meu condomínio, eu vou ter pessoas de personalidades diferentes. Não importa quantas pessoas tem lá, se são 10, se são 50 ou se são 5.000 pessoas. Eu vou ter 9 personalidades apenas, segundo a filosofia, a metodologia, a doutrina do Enneagrama. Mas todas essas 9 personalidades, elas se classificam em 3 grupos, que são os instintivos, são os emocionais e são os racionais. Instintivos são movidos pela energia da raiva e sentem essa energia na pelvis, no corpo, no intestino. Como é que é o nome? Instintivos. Instintivos. Aquelas pessoas mais instintivas, elas são mais práticas e objetivas. Tu conhece uma instintiva? Tá? Então, pessoas mais instintivas, mais práticas e objetivas. Essas pessoas, elas vão direto lá no finalmente. São aquelas pessoas que, quando eu abro um prospecto, ela já quer saber quanto custa, por exemplo. A gente tem aquelas pessoas que são mais emocionais. Essas pessoas mais emocionais, elas são movidas pelo coração. A energia que movimenta os instintivos é a raiva. A energia, a emoção que movimenta os emocionais é a tristeza ou a vergonha. Essas pessoas sentem no coração. Elas precisam de envolvimento com alguma coisa, com alguma causa. Precisa ter propósito, precisa ter sentido, precisa ter profundidade, precisa ter ganho emocional. E a gente tem uma outra tríade, onde estão os mentais. Essas pessoas sentem na cabeça, a energia, a emoção que movimenta é o medo. Então, basicamente, a gente classifica, se a gente não for nichar tanto, em pessoas que são movidas por instinto, pessoas que são movidas por emoção e pessoas que são movidas por razão. Pessoas que são movidas pela pelvis, pelo coração e pela cabeça. O que eu estou querendo dizer? Embora as pessoas sejam complexas, e todos nós somos complexos, eu costumo brincar assim que a gente tem que ter muito cuidado com 2 coisas. Primeiro, classificar em pessoas difíceis, porque às vezes o difícil sou eu. Então a tendência pessoa difícil. A tendência é eu troco de 3 empregos em 6 meses e eu digo que em cada um as pessoas lá eram muito difíceis. É difícil. Às vezes a pessoa parar, se olhar e dizer, não, acho que o difícil pode ser eu, né? Casei 10 vezes, mas só errei com as dei azar todas as vezes. Podre. O segundo ponto que eu acho interessante a gente falar é a tal da intensidade. Eu tô solteiro agora. E uma coisa que hoje eu tenho pavor quando eu tô conhecendo uma menina é quando ela diz que é intensa. Porque a intensidade, para mim, tem a ver com vivacidade, com energia. E hoje a intensidade é um sinônimo para aquela pessoa, não vou dizer mulher, porque tem homem também nesse ponto, que se classifica como intenso, mas na verdade é louco ou louca, surtado ou surtada, desequilibrado ou desequilibrado, diz, eu sou intenso. Isso não é intensidade, isso é imaturidade. Isso é loucura. Né? Então veja bem, de fato, as pessoas não são tão fáceis, elas são complexas, sim, mas quando eu tenho ferramenta, e aqui a gente está falando de Enneagrama, as pessoas já não são tão complexas assim. Se eu consigo tipificar aquela pessoa que está conversando comigo, aquele morador, eu sei que ele é mais instintivo, emocional ou racional, eu sei se ele é movido... Por exemplo, aqui rapidinho para a gente fechar a portinha do Enneagrama. As 9 personalidades, elas são movidas por 9 P's diferentes. A personalidade 8 é movida por poder, a personalidade 9 é movida por paz, a personalidade 1 é movida por perfeição. Eu estou falando de pessoas, tá? Personalidades, personas. A persona 2 é movida por prestatividade,
A persona 3 é movida por performance e resultado. A persona 4 é movida por profundidade emocional. Aí a gente vai para a última tríade, os racionais. Não os racionais MCs, né? Os racionais. Então, o tipo 5, ele é movido por privacidade, é mais retido. O 6 é movido por precaução e o 7 é movido por prazer. Agora pensa, se eu domino essa ferramenta, se eu, por exemplo, sou analista comportamental, além de síndico profissional, e eu consigo, eu tenho uma reunião com essa pessoa está me abordando, eu sei como me comunicar com ela, porque eu consegui tipificar. Então, eu sei quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus vícios, quais são suas virtudes, o que motiva, quais os gatilhos, o que eu falo, o que eu não falo. Então, o que a gente vê aqui? Um síndico ou qualquer outro tipo profissional, ele tem que dominar habilidades de relacionamentos interpessoais, de entender o outro. A primeira dica, eu acho que é aquele mandamento de Jesus lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro me amo, depois amo o outro. Se eu não amo a mim mesmo, como eu vou amar o outro? Agora vamos levar. Cara, se eu não me conheço, se eu sou uma bagunça interna, como que eu vou ter a capacidade de conhecer o outro, de ajudar o outro, de ter sensibilidade e acuidade sensorial? Eu não vou ter. Então, primeira dica para quem quer expandir a consciência, busca autoconhecimento, se desenvolve e melhora. E depois, busca ferramentas para se relacionar melhor com os outros. E aí, o sucesso é questão de tempo. É bom. Show, hein? Vai. Esse é bom. Você dá um corte bom, hein? Muito legal, cara. É que nós estamos de tempo aqui, ainda tem uns minutos. Tem uns minutos ainda. Tá, então eu aprendi a expandir a mente, né? Porque o que a gente aprendeu agora já não volta mais ao que era antes de começar o podcast. É isso aí. Beleza, então legal. Expandiu. Vou para uma assembleia de apresentação. Vou me apresentar lá. Ou ele vai se apresentar, eu vou me apresentar lá. Para concorrer ao cargo de síndico ou administradora, tá? Do condomínio. O que tu acha que a gente pode utilizar de técnicas, PNL ou vendas, enfim, para poder... Que a gente tem... Normalmente a gente vai se apresentar de noite, né? E já teve uma assembleia antes, então tu entra no final. É a última pauta. Normalmente é a última pauta, a eleição de síndico. E as pessoas já estão cansadas. Como é que a gente faz para chegar lá, chamar atenção, reter a atenção e daqui a pouco ser eleito como síndico? Que pergunta maravilhosa. Vou falar de algo que eu comentei na palestra, tá? O objetivo da comunicação não é falar bem. A gente já desmistifica aqui. Porque muitas vezes eu ouvi assim, nossa, tu fala tão bem, e às vezes esse elogio é porque talvez eu usei uma palavra bonita, talvez porque meu vocabulário linguístico é rico, e isso é eloquência. Só que a eloquência não te faz um bom comunicador. Bom comunicador é aquele que consegue prender a atenção e não só prender a atenção, ele convence as pessoas. Para convencer a pessoa, ele precisa de persuasão. Então, primeiro ponto, a gente já entende que boa comunicação não é eloquência. Boa comunicação é chamar a atenção. Eu posso falar tudo errado, cheio de erro de português, ser gago, fanho, nervoso, ansioso. E vender, convencer. E convencer. Por quê? Porque aí entra a persuasão. E o objetivo da persuasão, que é algo que eu gosto de levar isso em todos os meus seminários, não é falar a verdade. E aí eu não estou ensinando a mentir. Eu estou querendo dizer que se eu detenho uma verdade, se eu acredito em algo e eu tenho como verdadeiro, mas eu não convenço a pessoa que está me ouvindo, é verdade só para mim. Se eu estou dando esse discurso e quem está assistindo agora não está tomando ele como verdadeiro, para mim vai ser verdadeiro, para aquela pessoa vai ser mentira. Então o objetivo da persuasão não é falar a verdade, é convencer que é verdade. Convencer que é verdade. Então, um bom comunicador, ele prende a atenção e não necessariamente ele precisa ser um hábil eloquente. E o segundo ponto é, ele precisa convencer de que é verdade. Certo? Ainda falando sobre comunicação, sobre a pauta que tu trouxe aqui, que eu achei fabulosa, é entender que, como as pessoas são diferentes, elas têm expectativas diferentes e necessidades diferentes, certo? Para o grego, eu me faço de grego. Para o gentil, eu me faço de gentil. Isso é uma expressão já mais teológica. Eu trago um pouquinho de cada coisa aqui. Sim. Nessa reunião que eu vou ter lá na Assembleia, eu vou ter pessoas que são mais visuais,
pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sinestésicas e pessoas que são mais digitais. Sinestésica que tem que... Isso. Visual, essa pessoa ela vai ser atraída muito pelo que ela vê. Então, uma boa apresentação visual, slides, uma apresentação, uma proposta na mão, proposta para entregar. Isso é uma pessoa visual. Como eu não sei exatamente quantos são e quais são, a minha comunicação ela tem que atender esses critérios. Ela tem que ser uma apresentação visual, auditiva e sinestésica. Sinestésica tem a ver com cheirar, com tocar, com, né, degustar e também com emoções e sentimentos. E o digital tem a ver com autoanálise, com reflexão, com diálogo interno, quando eu converso comigo mesmo. Como que eu faço uma apresentação matadora? Por exemplo, se eu fosse fazer aqui uma palestra, eu teria que ter uns slides bonitos, colocar cores legais, vídeos legais, prender a atenção das pessoas através daquilo que eu falo. Se eu puder colocar uma música, eu já estou atingindo aquela pessoa que é mais preferencialmente auditiva. Se eu gerar boas experiências, se as pessoas levantarem, se abraçarem, se levarem um material impresso, por exemplo, se tiver um cheiro naquele ambiente, pessoas sinestésicas. Se eu trago perguntas, se eu levo a reflexão, se eu faço aquela pessoa se questionar, eu tô utilizando um mecanismo mais digital, de diálogo interno. Então, uma boa comunicação é aquela que vai falar para todos na mesma comunicação. Sim. Sabe o que isso acontece? O resultado nossa, tinha 100 pessoas naquela sala e eu senti que tu estava falando diretamente comigo. Diretamente para mim. Por quê? Porque eu explorei todos os recursos possíveis. Tá? Então, isso é uma dica de comunicação. Então, o que eu diria? Leva um conteúdo para essa assembleia que seja verdade, porque quando não é verdade para mim mesmo, e aí vem aquela questão de novo dos 7%, 38% e 55%. Se eu estou falando algo que eu não confio, que eu não tenho paixão, que eu não tenho tesão, que eu não tenho crença, por mais que a minha entonação e as palavras sejam boas, eu não vou estar transmitindo a verdade. Então, a paixão... O corpo vai te entregar. Se eu levar paixão naquela reunião, se eu levar uma convicção, se eu tivesse a capacidade de prender a atenção usando elementos visuais, auditivos, cinestésicos e digitais, se eu considerar que eu tenho ali pessoas que são mais práticas e que eu não vou poder enrolar muito, que eu tenho pessoas que são mais emocionais, que eu vou ter que sensibilizar elas de alguma forma, e pessoas mais racionais que vão querer números, cálculos, eu consigo desenvolver uma apresentação matadora, uma reunião matadora. Boa. Que show, hein? Gostei. Não sei se eu fui claro. Gostei. Foi muito, pra mim foi muito. Sei. Eu já tava imaginando aqui, ó, maquinando. E aquela questão de tu contar uma história, storytelling. Tu entende também? Já ouviu falar? Já. O que tu acha? Faz todo sentido porque o storytelling ele vai prender a atenção e ele cria o envolvimento das pessoas. Se esse storytelling ele tem a ver com... Ele vai gerar rapport, melhor ainda. O que é rapport? Rapport, em PNL, tem a ver com conexão, certo? Rapport, ele tem a ver com sinergia. Quando alguém começa a pensar parecido comigo, começa a compartilhar das mesmas crenças, valores, critérios, visão, eu consigo gerar essa conexão. E aí o rapport, ele tem muito a ver com eu me tornar parecido com o outro. O que a gente faz muitas vezes quando, por exemplo, vai numa reunião? A gente começa a falar da gente, contar a nossa própria história. Alguns vão se identificar, mas se vai se identificar mais quem tem conexão com aquilo, quem se identifica. Se eu estou contando uma história de superação, vai se identificar quem já superou. Se eu estou contando que eu vim de baixo e que agora eu cheguei no auge, só vai entender e se conectar quem vem de baixo e está no auge, não quem já nasceu, por exemplo, um herdeiro, por exemplo, não vai se conectar com isso. Sim. Então, a sacada para contar um storytelling é conhecer esse público e saber o que esse público quer ouvir. Aí, em cima do que esse público quer ouvir, eu vou formar uma narrativa que precisa ser verdadeira. Porque tem hoje, a internet tem muito disso hoje, né? Bom, eu vou dizer o que as pessoas querem ouvir, vou criar um storytelling e as pessoas vão comprar isso daqui.
Pode funcionar? Pode vender, mas É. não sustenta. Não sustenta. Eu particularmente, não recomendo. Sim. Tá, mas Então, a tua pode pergunta foi boa. pode usar essa técnica aí para construir, mas desde que seja realmente tu contando a tua história. Verdadeira, claro. Isso vai muito de caráter, né? Eu conheço muita gente que conta histórias, sim, assim, e ganha dinheiro em cima das histórias e, assim, não foram reais, mas tudo bem, é uma questão de consciência, né? Eu, particularmente, tenho... Acho que como uma característica minha, assim, é eu contar tudo o que aconteceu, tudo o que se passa, para gerar esse envolvimento. Então, no meu storytelling, as pessoas se identificam com a minha história, acho que muito por causa dessa verdade que eu acabo trazendo, né? E eu acredito que no dia a dia ali do síndico também. Um outro detalhe que eu acho importante, assim, para a gente falar também, relacionado ao dia a dia do síndico, a gente já falou de comunicação, a gente já falou de persuasão, a gente já falou de lidar, né, com diferentes tipos de perfis. Diferentes tipos de pessoas, de perfis. A gente já falou em pressão, como lidar com a pressão. A gente já falou sobre mentalidade, a gente já falou sobre várias coisas. Mas tem uma coisa que ela é tão básica, assim, e aí, de novo, eu trago a filosofia. Eu gosto de viajar por vários lugares. Ataraxia. Ataraxia. O que acontece? Aquele ápice da felicidade, aquela vida boa, aquele momento assim onde a gente tem paz de espírito, plenitude, a gente alcança isso mesmo sofrendo pressão no trabalho, quando o trabalho que a gente desenvolve, a gente não desenvolve por dinheiro, mas a gente desenvolve por propósito e missão. Se eu amo o que eu faço, vamos trazer um exemplo de relacionamento. Eu amo tanto essa mulher, nossa, como ela é difícil, mas eu amo tanto. Então é mais fácil eu lidar. E para não parecer machista, a mulher também pode dizer isso, né? Pode dizer isso. Nossa, aquele homem é tão difícil, mas eu amo tanto ele que eu acabo relevando algumas coisas nele que eu não gosto, porque tem muitas outras coisas que me preenchem ou que eu admiro. O que eu estou querendo dizer? Quando tem paixão, e paixão está diretamente ligado também a propósito e missão, é muito mais fácil lidar com o dia a dia. Então, aquele síndico que ama ser síndico, que ele ama a profissão, ele ama as atribuições e responsabilidades, ele vai ser mais feliz. Se ele está ali só por ocasião, se ele está ali só por dinheiro, ele vai ter uma motivação que vai ter um curto prazo de validade, certo? Então, achar esse ápice da alegria, da satisfação na vida, e se esse ápice ele estiver ligado à profissão, isso me torna um profissional muito melhor. Show, hein? Profundo. Bem profundo. Muito legal. Boa. Isso aí, estamos caminhando aqui para os últimos minutos. Como é que estamos aí, diretor? Temos mais uns minutinhos aí? Show. 22? Isso aí. 22. Mais 4 minutinhos. Para quem não viu, ele fez assim, né? 22 minutos. E o Hudson, não sei se tu quer falar um pouquinho mais também da tua história, do teu portfólio. Eu vi que tu também tem uma veia ali na parte de vendas, né? Tu também atua, deve fazer palestras e treinamentos de vendas. Tenho. Eu faço assim, hoje eu trabalho com o palestrante Hudson Borges, que faz palestras para empresas, associações comerciais, Cindilojas, CDLs, feiras, como a gente fez aqui. Eu tenho o Instituto Hudson Borges, que faz treinamentos de 9 a 96 horas, então são day training, treinamentos de um dia, e também formações em programação neurolinguística, enneagrama, inteligência emocional e outras áreas. Esses treinamentos são presenciais? São presenciais. E eu tô recém indo pro digital, né? Porque eu sou do tempo analógico. Eu comecei, as minhas primeiras palestras eram com retroprojetor, com lâmina. Não era projetor de vídeo, retroprojetor, lâmina. Uma gravata dessa largura e tal. Então, como eu comecei assim, eu resisti um pouquinho para ir pro digital. O Covid, a gente conversou no off. Acelerou. Ele acelerou. Eu ouvi dizer que a Covid ela acelerou em 5 anos essa digitalização, né? Só que nesse momento que o Covid acelerou, eu estava envolvido com gerência imobiliária, eu estava envolvido com o mercado imobiliário.
E faz 4 meses que eu novamente foquei só em palestras e treinamentos. E aí, então, a gente está trazendo, gravando, produzindo conteúdo, focando mais no digital, tá? Mas eu acho que, basicamente, assim, é porque a tua pergunta me deu espaço para isso. Vender envolve comportamento e atitude. Liderar envolve comportamento e atitude. Relacionamento envolve comportamento e atitude. Basicamente, não há uma profissão, uma atividade que não envolva comportamento e atitude. Como eu sempre busquei especializações e me tornar generalista, não especialista, embora as pessoas me identifiquem muito com a PNL, que eu fiz um trabalho forte durante uns 12 anos de PNL. Hoje eu estou num momento da minha vida em que eu não quero ficar só preso à PNL e trago aí os 7, 8, 9 vertentes diferentes, assim. É um canivete suíço. É um canivete suíço. É isso. Temos um problema, vamos ver o que a gente... eu digo assim, ó, estourou um cano, vamos abrir a bolsa aqui, não vamos pegar o serrote. Não vai adiantar o serrote agora. Então pega ali a melhor ferramenta. Boa. É basicamente assim que eu trabalho hoje, tá? Palestras, treinamentos, mentorias também, que são atendimentos individualizados, mas sempre focando em comportamento e atitude. Então, até mesmo quando eu falo de vendas, o fundo dessas palestras de vendas é também comportamento e atitude. Legal esse link que fez, que tudo acaba se resumindo a isso, né? Tudo é comportamento e atitude. Comportamentos e atitudes. Isso. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, pode... Acho que o acesso principal seria o Instagram. Tá? @oficial Hudson Borges. @oficial Hudson Borges. Hudson com R, né? A minha avó foi criativa. Normalmente é com H, aí a minha mãe é Raquel, e a minha falecida avó botou um Rzinho para ficar com R de Raquel. Então é com R. É isso aí, show. Se fosse para deixar aí um recado final para os síndicos, assim, uma mensagem, não sei o que te vem à cabeça, assim, de tudo que a gente falou. Pô, eu adoro quando as pessoas fazem ótimas perguntas, porque eu não pensei sobre o que eu vou dizer. Então, de coração, eu diria assim, estudem. As pessoas, às vezes, atrelam a palavra estudar ao mundo acadêmico. Faculdade, pós-graduação, doutorado. Pode ter a 4ª série. Estuda. A gente tem oportunidade nas mãos hoje, no Instagram, no TikTok, né? No YouTube, para escolher que tipo de informação a gente vai buscar. Por mais que a gente tenha hoje, talvez alguém esteja assistindo aqui pensando, eu não tenho dinheiro para pagar um curso ou eu não tenho o hábito de ler um livro. Mas se tem acesso à internet, tem conteúdo de valor no YouTube. E é uma forma de estudar. Então, busca este conhecimento para se tornar uma pessoa melhor, se tornar um profissional melhor, porque conhecimento... Isso eu aprendi assim. Meu pai uma vez me disse uma frase... E aí, claro, voltado a livro, mas meu pai disse assim, o homem é aquilo que ele é, mais os livros que ele leu. Isso me marcou muito. E mesmo para quem não tem o hábito de ler, eu diria assim, ó, a única coisa que a gente não consegue vender pelo preço que a gente pagou é a nossa experiência. Então, a experiência, ela ensina muito. E ainda que alguém venha nos roubar e tire nossa casa, nossos bens, tem algo que essa pessoa não rouba, que é o nosso conhecimento. Com conhecimento e experiência, eu consigo sempre recomeçar. Eu acho que é essa dica que eu deixaria aqui pro pessoal. Porque a consciência, depois expandida, não volta mais ao normal. É isso aí. Pegou o código. É isso aí. Pegou o código. É isso aí, então, né? Hudson, muito obrigado pela tua participação aí. A gente tentou... A gente ia fazer ao vivo, né? A gente ia fazer ao vivo horas antes do Sindiesp 2024, mas não deu. Fizemos um ajuste aí para hoje, mas não tem problema. É isso tá aí. gravado, a gente quer agradecer a tua disponibilidade por ter vindo aí com nós. Grande muito satisfação. Obrigado. Fica aí convite aí para próximos papos aí, Exatamente, né? Mais adiante, a gente quiser encaixar voltar, outros assuntos. À disposição. Obrigado pelo convite, espero ter contribuído com quem está assistindo. E é isso, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Exatamente. Isso aí, então, pessoal, não esqueçam. Cadê aqui, ó? Aqui? Não esqueçam lá. Aqui. Não se esqueçam, aqui. Não esqueçam, então, de nos seguir aqui no canal no YouTube, @Experiência Síndicos. Instagram também, @Experiência Síndicos, né? Viu? Tudo igualzinho. Não esqueça que é lá, ativar o sininho, né? Deixar o likezinho. Isso ajuda aí a gente a tá levando essa mensagem aí para cada vez mais pessoas. Mais uma vez, obrigado aí aos patrocinadores, né? A DSC Condominial, a Fênix, FNX, Soluções de Segurança agora, né? Era Fênix, mudou nova marca.
Conceito de Administração de Condomínios, DMS Gestão Condominial. Stigra. Isso aí, por enquanto. Os novos patrocinadores, só chamar no direct aqui e a gente vai ficar muito feliz aí. Vai falar com vocês, alguém da assessoria, ou eu ou o Douglas. Isso aí, pessoal. Valeu. Feito, até o próximo episódio. Obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau.